Olá, senhores. Vamos aí com a resolução da questão 2. Olha só. Sobre o movimento dos corpos, assinale o que for correto. Item 1. A trajetória retilínea ou curvilínea descrita por um corpo depende do sistema de referência adotado. Isso é verdade, né? Lembre quando a gente viu lá no início da cinemática, nós vimos lá a palavra referencial, aí falamos de movimento ou repouso, depende do referencial. Ponto material ou corpo extenso, depende do referencial. Trajetória, depende do referencial. Então, o item 1 é verdadeiro para nós aqui, tudo bem? O 2. No movimento circular uniforme, então olha só que bacana, o fato de ser movimento circular já garante que tem uma aceleração centrípeta, né? Aquela que muda a direção do vetor velocidade. O fato de falar que é uniforme já garante que a velocidade é constante, portanto a aceleração tangencial ou escalar média vale zero. As acelerações tangencial e centrípeta são nulas. Cuidado, né? A tangencial, sim, acabamos de analisar, ela vale zero, porque o movimento é uniforme, porém ele é circular, então ele muda a direção, então a aceleração centrípeta existe. Dessa forma, o item 2 é falso. 4. Física, aliás, deixa eu só corrigir aqui, eu risquei que a tangencial é nula, não é a tangencial, tá certo, é a centrípeta, né, que não é nula. A tangencial ela é nula, ela tá certa. O que está errado ali nesse item 2 é a palavra centrípeta para nós, tá? 4. Fisicamente, o ponto material é qualquer corpo cujas dimensões não interfiram no estudo de determinado fenômeno. Tá certo, né? O que é um ponto material? É um corpo que não tem dimensões? Não, ele tem. Só que as dimensões dele são tão pequenas que a gente pode desprezar comparado com outro objeto de estudo aí. Então, o item 4, verdadeiro. O 8. Em um movimento retilíneo, então percebo que agora a gente não tem a aceleração centrípeta, porque ele mantém a direção do vetor velocidade, linha reta. E uniforme, percebo que não tem aceleração tangencial também, então não tem nenhuma aceleração aí para nós. O valor da tangente trigonométrica no gráfico posição x, que é espaço, tá? Em função do tempo t, nos fornece o valor da aceleração descrita pelo movimento de um corpo. Meninos, ele está falando isso daqui, ó. Se você tiver um gráfico da posição x, que é a posição no espaço, em função do tempo, então aqui ele está chamando a posição x, que seria medida em metros no sistema internacional, em função do tempo, em segundos. Aí a hora que ele pega um determinado gráfico qualquer aqui, ó, por exemplo, uma curva característica assim, ele fala para nós que a tangente trigonométrica no gráfico fornece o valor da aceleração. Vem cá. Se eu for calcular a tangente aqui, ó, eu vou calcular a tangente de θ. Dá para fechar um triângulo aqui, não dá? Tangente de θ é o cateto oposto, que está sendo medido lá no eixo x, ou seja, é a variação do espaço, é o ΔS. Dividido pelo cateto adjacente. Percebe que o cateto adjacente estou medindo no eixo do tempo? Então aqui eu tenho intervalo de tempo. Então no gráfico de posição em função do tempo, a tangente de θ nos dá ΔS sobre ΔT, que seria o que na verdade isso? Velocidade média. E não a aceleração descrita no movimento, certo? Então percebo que o item 8 também está falso. Belezinha? Não seria o valor da aceleração, e sim da velocidade para nós. Ok? E o 16. Um carro faz uma viagem de Ponta Grossa a Curitiba e fica 10 minutos parado devido ao pedágio. Para calcular sua velocidade média na viagem, deve-se considerar se descontar do tempo total o tempo em que ele não estava se movimentando ou em movimento. Menino, se eu sair daqui agora e for para Uberaba, vocês conhecem Uberaba? Então, se eu sair daqui, Araraquara, e for para Uberaba, dá aproximadamente 300 quilômetros. Se eu falar que eu demorei 5 horas para chegar, vocês vão fazer, aqui então a velocidade média do peão, 300 dividido por 5 dá 60 km por hora. Acabou. Em nenhum momento ninguém virou para mim, não, peraí, peão, 5 horas de viagem, mas quanto tempo você ficou parado em pedágio? Você parou num poço lá, não parou? Quanto tempo você ficou parado? E assim por diante. Não. É instante final e instante inicial. Eu pego o tempo total. Então a gente não desconsidera. Quando ele coloca aqui, ó, deve descontar o tempo negativo. Não deve fazer nada. É trabalhar com aquele tempo total.
Então, o item 16 também está falso. Ele quer a soma das corretas, 1 mais 4, essa soma dá 5. Fechou? Quem quiser ajudar o tio, se inscreve no canal do tio aí. Grande abraço a todos.